Boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá começando mais um Chega Junto Live. Hoje é quarta-feira, dia 13 de maio de 2020. Eu confesso a vocês que eu já perdi até as contas, sabe? Já não sei mais há quantos dias eu tô em casa. Eu acho que esse é um dia de número 60, se eu não tô enganado. 60 dias em casa e mais de 30 entrevistas que a gente está fazendo aqui toda noite com convidados especialíssimos. Já entrevistei artistas, né, atores, atrizes, cantores, políticos, comediantes, muita gente chegando aqui no Instagram também. Hoje eu vou conversar com Maurício Sticer, jornalista, crítico de TV do UOL, um dos críticos mais lidos do país. Será que Maurício é muito temido? E aí, Maurício, tudo bem, querido? Tudo bom, e você? Tudo certo. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por aceitar o convite. Para começar, a pergunta que eu tenho feito a todos os convidados aqui: como é que tem sido esses seus dias de quarentena? Tem visto muita TV na quarentena? Então, uma coisa engraçada, Murilo. Primeiro, super obrigado pelo convite. Um prazer enorme participar. Minha primeira live no Instagram, nunca tinha feito. Legal. E achei muito legal. Depois você me chamou, fiquei olhando coisas que você tem feito. Muito legal mesmo. Obrigado. Te falar a verdade, eu tô em quarentena desde 2008, que eu trabalho em casa, né? Quer dizer, brincando, né? Eu tô em home office, né? Desde 2008. Então, quando eu fui trabalhar no IG, foi num esquema desse tipo, de trabalhar em casa, e foi quando eu comecei a trabalhar com internet. E em 2010 eu fui para o UOL e também continuei nessa mesma forma. E nesse período todo, grande parte desse período foi escrevendo sobre televisão. Então, não me choca, assim, não me surpreende muito, em parte, essa obrigação de estar em casa boa parte do dia, né? Eu tenho já uma rotina de ficar em casa, né? Tenho um escritório dentro da minha casa só para trabalhar. Me acostumei com essa ideia de uma coisa é o trabalho, outra coisa é a vida dentro de casa, né? Separando os ambientes, tentando ter alguma ordem, alguma rotina. Mas esse trabalho de crítico de TV, de escrever sobre TV, e na internet, acaba que ele é muito longo, porque as coisas acontecem a todo momento. Então, eu também vou ficar de óculos, que é melhor. Beleza. Acontece que eu fico muitas horas dedicado ao trabalho, né? Então, às vezes, isso também não mudou agora nesse momento que eu estou aqui, né? Então, agora, é óbvio que é horrível não poder sair, né? Eu gosto de sair, né? Passear, tem mil coisas que eu faço na rua, lazer, compras, andar, não fazer nada. Isso é muito angustiante, né? Muito angustiante. Maurício, o que você tem achado da cobertura que a televisão tem feito, de como a televisão tem encarado esse momento que é de fato tão angustiante, como você acabou de dizer aí pra gente? Cara, é uma resposta bem complexa, né? Assim, tem várias maneiras, né, de você ver isso, né? Tentando pensar um pouco de forma cronológica, eu acho assim, a primeira reação falando um pouco de TV aberta, principalmente, tá? Acho que a primeira reação foi muito boa, né, dos canais todos, né? A Globo reagiu mais rápido, mas Record, SBT, Band e Rede TV também vieram em seguida. Uma reação, primeiro, pensando na segurança dos funcionários, na segurança de quem trabalha lá, dos técnicos, dos apresentadores, dos atores. Então, teve um movimento inicial de suspensão de produções, né, que eu achei que deve ter sido muito doloroso, né, uma coisa muito difícil, né, um corte assim na carne mesmo, e que foi feito, né? Ninguém deu ouvidos a essa ideia, não, pode continuar trabalhando, é economia. Todas as emissoras de TV entenderam que tinham que tomar uma atitude de proteção dos seus funcionários. E a segunda reação, que eu também achei muito boa, foi o investimento em jornalismo, né? Mais a Globo que as demais, mas também Band, Record,
né? Aumentaram a dosagem de programas jornalísticos, né? A Globo, no primeiro momento, quando ela suspendeu a Ana Maria Braga, a Fátima Bernardes e o Se Joga, ela ficou de 4 da manhã às 3 da tarde direto, né? Porque ela criou um novo programa, né? Que o Márcio Gomes apresenta. Combate ao coronavírus, né? Combate ao coronavírus. Ficou 11 horas, né? Isso é uma coisa muito séria. De 4 da manhã às 3 da tarde, direto com programas jornalísticos, um emendando no outro. Um negócio inédito. A Record já tinha uma tradição de uma manhã também muito ao vivo, mas não só com jornalismo, né? Tinha um pouco aquele morning show deles, né? Hoje em dia. Hoje em dia e tal, mas também criou um programa sobre coronavírus, a Band também investindo. Então, eu acho que isso foi muito bacana, né? Acho que isso é uma reação, achei que foi madura, foi uma reação de consciência da importância do assunto, da necessidade que as pessoas tinham de receber informação, né? Acho que isso mostrou, de certa forma, que a TV aberta ela é útil, que ela está viva, né? Contra muitos prognósticos que a TV aberta está morrendo, que está velha, né? Eu acho que essa reação mostrou uma vitalidade da TV aberta, né? Então... E, de certa maneira, você acredita que ela sinaliza também... só fazer um aviso... 2, na verdade. Primeiro, mandar um salve para o Eduardo Faustini, que passou aqui pela live, está aqui, e disse que a resenha é ótima resenha. Um abraço para o Faustini, grande cara. Sou fã dele. Fã dele também aqui. E dizer para vocês que estão acompanhando que vocês podem clicar nessa caixinha com interrogação aqui embaixo e mandar perguntas, tá? Para vocês não mandarem só na tela. Agora temos o grande Chico Barney também entre nós. Ó, um momento sublime. Nossa, aí é muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Agora, Sticer, você acha que essa situação toda, isso também sinaliza para o futuro, para o que vai ser a TV no pós-pandemia? Porque houve um investimento brutal em jornalismo, como você disse, mesmo as emissoras que estavam mais baqueadas financeiramente se viram ali desafiadas a investir, a fazer essa movimentação, e estão fazendo. A gente pode até discordar da linha editorial, em alguns momentos a gente pode falar disso mais adiante, mas elas estão fazendo. Você acha que isso já sinaliza para o que vai ser a TV aberta logo depois da pandemia? Esse pós-pandemia, você sempre tem que pensar em algumas coisas. Primeiro, vai ter menos gente assistindo TV, né? Isso vai ter uma queda inevitável, né? Muito desses números que a gente tem hoje estão ligados a essa situação de confinamento, né, de quarentena, né? As pessoas estão vendo televisão. Você vê os números de audiência de reprise de novelas, um negócio espetacular. Por melhores que sejam as novelas, são números de audiência que se fala, não é possível. Então, eu acho que tem que levar em consideração isso. Mas, e segundo, você tem que levar em consideração se vai continuar havendo uma demanda por informação como está ocorrendo hoje, né? Que eu acho que isso explica, em parte, muito desse quadro que está se configurando. Agora, por outro lado, essa pandemia está confirmando digamos, uma profecia que o Boni fez há, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, que ele disse, e repetiu isso várias vezes, né? Que a TV aberta vai sobreviver por causa do jornalismo, né? O jornalismo vai ser a âncora da TV aberta, o jornalismo ao vivo. E isso, de fato, acho que isso é uma visão que faz sentido, né? Quer dizer, tem o imediatismo, a facilidade de você conseguir transmitir a notícia na TV aberta, o alcance que ela tem ainda no Brasil, né? Mostram que é realmente um bem de primeira necessidade. Então, saber usar isso, né? Se as emissoras souberem usar isso, explorarem ainda melhor isso depois que isso passar, eu acho que tem aí um caminho para ir, sem dúvida, né? E nesse pós-imediato, eu acho que tem muito desafio também para a gente pensar, para quem faz TV pensar, porque é como retoma, né? A área de entretenimento, a gente hoje, por exemplo, tem uma matéria muito bacana no Notícias da TV, do Daniel Castro, o SBT retomando programas de auditório com plateias virtuais. Eu achei aquilo esquisitíssimo. Só no SBT, para aquilo prosperar. Enfim, e aí eu fico imaginando também novela, gravação de cenas com
com muitos figurantes. As novelas bíblicas da Record também, que envolvem muitos figurantes, muitos extras. Isso tudo é um desafio imenso. Está tudo muito incerto também nesse contexto, né, Maurício, da retomada. Mesmo o Amor de Mãe, uma das grandes qualidades do Amor de Mãe é o seu realismo, né? E o realismo está muito ligado. Um dos aspectos desse realismo é o número de figurantes, né, cara? As cenas, por exemplo, né, aquelas cenas na cidade cenográfica, sempre é uma cidade cenográfica cheia, né? Aquela área ali embaixo do viaduto. Sim. Aquilo ali é um negócio, né? Eu lembro de, assim, logo antes ainda da suspensão da novela, eu lembro de perguntar para alguém ligado à produção. Eles ainda não tinham... Foi um período, assim, em questão de dias, a novela foi suspensa. Mas antes disso, eu lembro de perguntar para alguém e falar assim, a primeira medida foi cortar uma cena que ia ter 200 figurantes, cortando para 40. Né? Então, isso afeta a qualidade, né? De certa forma. Difícil pensar nessa retomada. Mas eu acho... A gente discutiu no podcast o AlvTV dessa semana, aproveito para fazer uma propaganda, né? Com o Chico Barney, o Flávio Rico e a Débora Miranda, justamente a questão dos programas de auditório, né? Que eu acho que esses vão sofrer muito mesmo, né? Eu acho na volta. Eu acho que falar em na volta é um pouco também é um sonho, assim, né? Porque eu dei o exemplo do auditório do Faustão, que é o maior auditório de programa no Brasil, né? Que são 500 pessoas. Sim. Quando você acha que vão poder colocar 500 pessoas lado a lado, como era até antes da pandemia? Quando vão fazer isso? Eu acho que nunca mais. Né? Quer dizer, eles dizem essa coisa, né? Esse medo que né, da pandemia voltar e, né, a segunda onda, a terceira onda. Imagina, quer dizer, pode voltar a ter o programa, mas daquele jeito, com aquele auditório na vertical de um teatro com 500 lugares, eu acho que eu não vou mais ver essa cena, eu acho. Né? Então, eu acho que o programa tem que se reinventar, os programas vão ter que se reinventar, né, os de auditório. E o jornalismo, só para completar o que a gente começou a falar, não precisa, quer dizer, o jornalismo encontrou jeitos de fazer que, de um modo geral, não estão afetando a qualidade. Né? É óbvio que é ruim você deixar o entrevistado ficar com o microfone na mão, você perde o controle, isso é ruim, mas tudo bem. Assim, numa situação de emergência, você consegue a informação que você precisa. Né? É o novo normal, né? Então, e assim, mas para o jornalismo é um novo normal bem possível, bem factível, né, que a gente está vendo. Né? Dá para continuar fazendo, né, com menos recursos, com limitações, mas acho que dá para fazer bem feito. Né? A gente está vendo que está dando para ser bem feito. Sem dúvida. Você falou dos programas de auditório. Quando eu fiz o convite, eu lembrei que esse ano, como o Chico Barney, que gosta de efemérides lá no podcast, esse ano a gente tem uma efeméride importantíssima para quem trabalha, para quem é apaixonado. São 70 anos da televisão brasileira. E aí eu queria te ouvir, assim, o programa de auditório ele é um gênero muito forte, tá? Tem tudo a ver com a televisão brasileira, né? Eu queria que você apontasse aí grandes acertos desse gênero aqui no Brasil, para a galera que está acompanhando aqui a nossa live. Por que o Brasil gosta tanto? Por que uma emissora como a SBT, por exemplo, é tão pródiga e é tão feliz ao fazer muitos dos programas de auditório de sucesso ao longo dessa trajetória aí de 70 anos da TV brasileira? Eu acrescentaria, para começar essa conversa, dizer que o programa de auditório vem do rádio, né? Quer dizer, vários dos programas que estrearam na televisão, nos primeiros anos de televisão, eram programas que já eram feitos no rádio. Né? Tem registros, quer dizer, os grandes radialistas faziam programas com uma plateia. Né? Você não via a plateia, mas você ouvia. Né? O Gongo do Chacrin, ele fez isso no rádio. Fazia isso diante de uma plateia. Ari Barroso fazia um programa de auditório na Rádio Nacional. Né? E outros grandes nomes que depois migraram para a televisão. Então, quer dizer, esse formato, essa ideia da interação quente com a plateia, né, é uma coisa que é mais velha que a televisão. Né? Só aproveitar uma pausa rapidinho. João Kleber está acompanhando a live aqui, falou que a sua observação está perfeita. João Kleber, bora fazer uma live um dia desse aqui também para falar disso.
E o Eduardo Faustini está dizendo que você fala com muita propriedade sobre a televisão brasileira. Pode continuar, Maurício. Só para registrar. Obrigado. João Kleber, um coração aqui para o João Kleber, que é outro que eu sou muito fã. Eu acho assim, eu acho muito, eu não sei se, eu acho que não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, Murilo, esse do programa de auditório, né? Até na Itália, né? Eu vivi um período na Itália, era um negócio também até muito parecido às vezes com a TV brasileira, a coisa do auditório. Tem essa ideia do calor, né? Que você está falando, você tem um teste direto, né? Que você fala diretamente com o teu público, né? É uma mini representação de quem está em casa, aquilo que está lá, né? Então, eu acho que dá um calor, dá uma temperatura para o programa se fazer diante de uma plateia, né? Essa relação. E é um lugar onde dos grandes comunicadores, né? É um lugar que o programa gira, por mais quadros diferentes que tenha, objetivos diferentes que tenha, gira em torno de uma figura, né? O one man, aquele cara ou aquela mulher, né? Embora é curioso que é muito mais homem que mulher nisso, né? Nessa função dentro da televisão, conduzindo um programa durante 2, 3 horas, né? No gogó, ainda que ajudado por roteiro, por teleprompter ou por dálias, como antigamente muitos faziam, e até hoje eu acho que alguns ainda preferem dálias. Fichas como Faustão. Fichas como Faustão, né? Alguns pontos, né? Eletrônico. Né? É uma coisa fascinante, realmente. Né? É um negócio... Você assiste muito por causa daquela pessoa, né? E isso é um negócio mágico, de certa forma, né? Você imaginar que você vê uma vez por semana, durante anos, você acompanha um determinado programa por causa daquela pessoa que está ali, falando com você, se comunicando, te fazendo você rir, às vezes dando bronca, às vezes, né? Eu sou bem velho, mas já tenho uma certa idade, então peguei, né, comecei a ver televisão no final dos anos 60, eu sou de 61. Então, peguei anos 70 bastante, né? J. Silvestre, né? Chacrinha, né? Que eu vi. Flávio Cavalcante, eu lembro de ver. Flávio Cavalcante, eu peguei o finalzinho dele no SBT. Aliás, no dia da morte dele, o SBT, o Silvio tomou uma decisão marcante, né? Deixou a televisão fora do ar, né? Acho que foi no dia, enfim. Engraçado porque porque a gente está falando de grandes nomes. Eu vi que o Nilson do Teledramaturgia entrou aqui, já está me zoando. Já está te trollando. Se puder, a pior novela que eu odeio. Ele também acho que não gosta. O Nilson sabe por que o Nilson está aqui, né? Porque está passando Fina Estampa. Ele odeia Fina Estampa. Não, mas Gustavo, quem puder, mais ainda. O SBT é curioso também ver como tratou diferente essas situações, né, extremas, porque no luto do Flávio Cavalcante foi isso, foi bem... A emissora demonstrou bem todo o pesar. Depois, anos depois, com a Hebe Camargo, também houve uma cobertura, tinha lá a faixinha de luto na TV. E no caso do Gugu Liberato, mais recente, houve uma postura muito mais fechada da emissora, né? Com aquela impressão, aquela notícia de que o Silvio não queria transformar esse momento num show, né? Uma dor num show, né? Então, como modulou diferente a forma de encarar para perdas substanciais na cena da TV brasileira, né? Tô vendo que entrou aqui na live nossa amiga em comum, Esther, grande Esther. Maravilhosa. Carioca, informando que ainda está rolando o JN. Botafoguense. A melhor novela de hoje. Mas eu te fiz essa pergunta sobre programas de auditório, Maurício, porque você escreveu esse livro aqui sobre uma das figuras centrais para a galera que está aí, ó, que não está conseguindo ler, porque está invertido, topa tudo por dinheiro, as muitas faces do empresário Silvio Santos. O Silvio é uma das figuras centrais desses 70 anos da televisão brasileira, uma figura amada, não há dúvida nenhuma, mas muito controversa. Me parece, inclusive, que nos últimos anos, muito mais controversa, inclusive. Eu falei sobre isso com o Feltrin na semana passada, mas eu queria te ouvir, já que você pesquisou tanto sobre a vida desse cara, assim.
que nos ajuda a entender as decisões que o Silvio tem tomado mais recentemente, nessa história mais recente? Colocar, por exemplo, o Marcão do Povo apresentando o Primeiro Impacto, a despeito de toda a polêmica na qual ele já estava envolvido, mesmo do Dudu Camargo, e essas idas e vindas com relação ao jornalismo, sempre numa situação de desprestígio do jornalismo no SBT. O que se passa por aquela cabeça do Silvio Santos para a gente poder entender como esse grande comunicador administra essa televisão de um jeito tão peculiar para a gente ser fofo aqui? Acho que ele tem essa característica que é um caso único, raríssimo, de que ele é dois, na verdade, né? Ele é esse grande comunicador que você está falando e é também um empresário que construiu, com o esforço dele, com a ajuda de vários governantes, uma rede de televisão, né? Eu acho que é preciso separar um pouco, né? Você está falando dessas atitudes, muitas são do empresário, né? Eu acho que o comunicador, de certa forma, que é o mais fascinante, também nos últimos anos se meteu em várias polêmicas, né? Também cometeu erros, alguns imperdoáveis, né? No trato com figuras da plateia, com convidados, etc. Mas isso que você está se referindo, esses problemas que você está se referindo, são muito mais, eu acho, que desse dono de um canal de televisão que não está mostrando, eu acho, o mesmo foco de outros tempos, né? Cometendo erros, não tão, eu acho, por exemplo, o caso Marcão do Povo, por exemplo, que você citou, né? Mostra uma característica que o Silvio, isso que ele sempre teve, eu acho que é um pouco de descaso com o jornalismo, né? A gente estava falando do jornalismo, na verdade, o Silvio é um exemplo de um empresário que nunca entendeu realmente a importância do jornalismo numa emissora de televisão, né? Embora num período curto, assim, de uns 10 anos, ele tenha investido, né? Quando ele contratou Boris Casoy, criou Aqui Agora, Lilian Vitfib, né? Investiu em alguns programas e montou uma equipe de jornalismo, trouxe executivos de fora. Mas foi um período só, né? Depois de 10 anos, ele desmontou aquilo e voltou a fazer o jornalismo como uma coisa secundária, como era antes. Então, ele realmente não dá muito valor a isso. E já falou, na época que se discutiu muito, quando o Dudu Camargo virou apresentador do Primeiro Impacto, né? Ele estreou no Dia da Criança. Foi um dia, eu lembro que era um garoto de 18 anos estreando como apresentador do telejornal no Dia da Criança. E o Silvio foi muito cobrado. E mais uma vez ele falou: para apresentar no telejornal qualquer pessoa, sabe? Ele falava isso, não faz diferença quem está apresentando o telejornal, só para ler lá a notícia, né? É óbvio que ele não pensa assim, eu acho que ele não pensa assim, mas ele age um pouco assim, né? Ele age assim, né? Eu queria só falar uma coisa do Silvio que eu acho muito interessante, né? Aí é com a questão do programa do auditório, né? Que eu acho que ele, a marca, eu acho, do Silvio, né? Como você citou meu livro, uma coisa que eu pensei muito lendo sobre ele, lendo o que ele fala sobre a carreira dele. Ele tem uma coisa que é única, que vários já tentaram imitar, ninguém conseguiu imitar igual, e eu acho que isso que fez o Silvio Santos ser quem é o Silvio Santos, que é uma relação de igual para igual com o público, né? É um cara que conseguiu isso quando ele está no palco, ele consegue isso de um jeito absolutamente natural, né? Ainda que hoje já tenha alguns cacoetes, né, que você perceba truques e tal, mas ele sempre fez isso de um jeito, ele incorporou realmente uma figura como apresentador, que é o cara que olha para o espectador dele e fala: a gente sabe a mesma coisa sobre tudo, a gente é igual. É óbvio que não é verdade, mas ele consegue transmitir isso com uma naturalidade, né? Ele não é uma estrela ali no meio do auditório. Exatamente. Né? Isso é muito impressionante, de fato, e também, assim, me impressiona particularmente como o programa do Silvio Santos está totalmente baseado nele. Exato. É o Silvio Santos, 2, 3, 4, 6 horas, interagindo com aquelas mulheres, falando
falando muita bobagem de vez em quando, mas é ele. E aí chama um quadro ou outro, e você nota também que mesmo a dinâmica do quadro, ela acontece, ela se dá a partir do desejo dele. Se ele achar que aquele roteiro não está bom, ele muda tudo, vai lá, trola Lívia Andrade, trola Mara Maravilha e dá sequência para aquilo, e o povo ama, porque é ele sendo ele, né? Isso é muito impressionante. Eu acho que é um caso único. Eu lembro de uma entrevista que eu li dele, sei lá, no final dos anos 60, tem mais de 50 anos, uma entrevista, que alguém perguntou para ele sobre como que ele fazia o programa, não lembro como era a pergunta, que ele começou a falar dos quiz, né, dos perguntas e respostas, né, essa coisa de perguntas e respostas. Aí ele falou uma coisa assim, olha, se eu faço uma pergunta e o cara não sabe responder uma vez, já é esquisito. Se eu faço a segunda pergunta, ele também não sabe responder, o espectador, ele vai embora. Entendeu? Então é o seguinte, você fala, essas perguntas bobas que tem no programa. Pô, é porque ele sabe, ele quer que a pessoa realmente saiba a resposta, ele quer criar ali uma relação já de cara, ele não quer criar nenhum obstáculo. Ele já pensava isso, sabe, em 1968, 69, ele já tinha sacado isso, sabe? Tinha sacado tudo, né? Isso é um pequeno exemplo, mas eu acho que mostra muito como ele tem uma relação muito interessante, sempre teve uma relação muito interessante com o espectador. Eu me meti numa enrascada enorme quando teve o episódio no final do ano passado, que era uma disputa musical entre 3 candidatas e o público escolheu uma, né, que era a única candidata negra, e ele ignorou a decisão do público e deu a vitória para uma outra candidata, né? E aí eu, na ocasião, escrevi que eu não achava que aquilo tinha sido um gesto de racismo, e da minha parte, eu hoje vejo que foi um erro no sentido de que se aquilo foi sentido como racismo por tantas pessoas, muita gente sentiu, então eu não deveria ter discutido isso. Mas eu dei aquela opinião com base na experiência de assistir o Silvio há, sei lá, 40 anos, né? E ver que ele já fez isso dezenas de vezes, né? E enfim, que ele tem uma relação muito particular ali com essa coisa, com a presença das pessoas no palco dele, né? E que ele não, e que ele ao contrário, eu acho, embora ele já tenha tido outras falas racistas em outros programas, né? Já teve outros momentos que são bem feios de falas dele, de atitudes. É um comportamento dele, é outra coisa, né? O problema dele, sabe, né? A ligação dele não é isso, sabe? Eu acho, né? É uma coisa dele. Eu acho que a gente tem uma... É difícil, né? Mas eu acho que a gente tem uma imagem do Silvio e um carinho, né? Uma admiração por essa história, por ele ter sido camelô, ter construído o império. E isso, às vezes, isso impede que a gente veja a coisa com a clareza que ela precisaria ser vista. Eu super entendo a sua análise, mas aquele episódio foi muito marcante. O outro que ele fala para uma criança do cabelo dela também é horroroso. Com a Preta Gil, que nem foi exibido e todo mundo ficou sabendo, também foi horroroso. Então, eu acho que, lamentavelmente, mesmo os ídolos, eles têm vulnerabilidades, eles erram, e a gente, com o tempo, a gente acha que vai conseguir olhar para isso com o distanciamento necessário e talvez dar o nome correto para cada situação. Eu entendo a dificuldade. Agora tem uma pergunta aqui. Nossa, não estou conseguindo ler direito. Eudes Brito pergunta, Stice, você acha que o SBT terá vida sem o Silvio? Essa é uma questão eterna. Porque é curioso, né, Maurício? Que o SBT é meio que aquele segundo time de todo mundo. Todo mundo torce para o SBT dar certo, né? E todo mundo se debate com essa questão. Como vai ser a sucessão no SBT? Como vai ser a partir do momento que o Silvio não estiver mais no ar? O que você acha disso? Olha, do ponto de vista da empresa, eu acho que ele já tomou todas as providências, né? Ele ele já transferiu as concessões, né? No governo Temer. O Temer emitiu um decreto
que autorizou ele a fazer a transferência das concessões. Então, as concessões do SBT já estão em nome de filhas dele. Do ponto de vista da empresa também, ele já criou ali uma estrutura, né? A empresa funciona independente dele, quer dizer, tem uma estrutura de comando que inclui também uma das filhas vai assumir, né, esse ano o cargo, o topo, né, da cadeia lá no SBT. Então, eu acho que como um canal de televisão, uma empresa de televisão, o SBT pode muito bem funcionar sem o Silvio. Se vai dar certo ou não, não sabemos. Mas eu acho que ele criou, ele pensa nisso e criou as condições para isso. A outra coisa que muita gente fala é quem vai ser o sucessor do Silvio quando se fala assim, do Silvio ali no palco. Aí realmente não há. Não tem ninguém. Uma época eu brincava, dizia que eu achava que o melhor assessor do Silvio era a Maísa. Né? Eu fiz essa provocação por muito tempo. Até que ela ganhou um programa e deram um programa tão engessado para ela, que era o anti-Silvio, né, cara? Eu falei, pô, estão estragando. O que a Maísa tinha de melhor ali, que eu cheguei a ver ela como uma figura que podia um dia ser um ícone do SBT, transformaram ela numa leitora de texto ali, toda presa, né? Bem, o programa fez sucesso, tem um sucesso comercial, tem um público dela, mas eu acho que ela podia ir tão mais além. Sem dúvida. Então eu acho que hoje eu não vejo ninguém ali que seja sucessor do Silvio, não. O Feltrin, conversando comigo na semana passada, ele falou muito sobre a Eliana, que a Eliana tem despontado como uma grande comunicadora, muito versátil, faz ao vivo, faz gravado, com a plateia, sem plateia, já fez infantil, agora está falando para a família toda. E ele falou, Murilo, eu elogio a Eliana até com medo, porque o Silvio tem uma história que ele acaba punindo quem se destaca positivamente. Então, você confirma isso também, você está concordando aí. Tem essa tradição também? Olha, eu no livro conto duas histórias sobre isso. Uma com Aqui Agora, que é um dos diretores do Aqui Agora conta abertamente no livro isso, que o programa estava com audiência superior ao do programa Silvio Santos, e o Silvio mudou o horário do programa, sabe? O programa estava no auge, sabe? E aí eu tenho um diálogo que ele falou, não, mas se você mudar o programa, vai cair de não sei quanto para não sei quanto. E o Silvio falou, não, se der tanto, tá bom. Uma coisa assim, sabe? Você fala, o quê? E eu esqueci a outra situação. Com duas situações, era alguém que... esqueci, alguém que o Silvio contratou também. E ele não estreava, ele deixou na geladeira um tempão. Também que era assim, era uma coisa assim, agora eu esqueci, desculpe. Mas, não, imagina. Mas são dois casos que eu li no livro estão meio documentados disso. E todo mundo fala isso, que tem um pouco de vaidade dele, né, em relação a isso. Assim, né? Pô, você vê que até hoje o Silvio faz questão de incluir o nome dele no troféu imprensa. Pô, qual a necessidade disso? O cara com a carreira do Silvio, com a consagração do Silvio, qual a necessidade que tem dele disputar o troféu imprensa? Por que ele não se coloca ali, hors concours, né? Não tem nem o que questionar, né? O João Kleber ele gosta. Que esses são momentos ganhar. O João Kleber está dizendo que esses são momentos em que o artista falou mais forte que o empresário. Exatamente. Sem dúvida alguma. Olha, no ano passado... Não vai falar. Pode falar. Eu ia contar que ano passado que eu fui no Troféu Imprensa na hora de votar nessa categoria do Cícero, porque você vota e como envolve ele, o voto é fechado, para ninguém se sentir constrangido. Mas ele sempre ganha. Mas aí eu escrevi assim por escrito, né? Silvio não deveria participar, devia ser hors concurso, uma coisa assim no bilhete. Aí na hora que ele abriu, ele ficou lendo aquilo. Não. Eu tive uma reação assim. Mas ele também não sabia que fui eu, era anônimo, né, meu voto. Estou aqui revelando que eu fiz isso. Mas não foi a primeira vez, eu já vi em outros anos, outras pessoas já fizeram isso. Acho que o próprio Feltrin já fez isso.
de escrever na cédula de votação que o Silvio não devia participar do Troféu Imprensa. O Léo Dias também foi muito corajoso ao votar no jornalismo e ele fez um sermão lá. Ele falou um pouco isso que eu disse, né? De falta de investimento. Né? Foi muito legal aquele ano mesmo. Exato. E temos histórias muito curiosas. Eu já tive, quando eu trabalhava na TV Escola, muito tempo, eu fui fazer uma matéria sobre os bastidores do programa da Hebe. E aí eu lembro de uma história muito louca, porque a gente chegou com a equipe, né? Com a nossa equipe, no estacionamento da SBT. O estacionamento da SBT é muito hollywoodiano, tem as estrelas com as vagas marcadas, né? E aí, em determinado momento, um segurança chegou e falou assim: vocês já estão entrando? Já? Então descarrega tudo e sai da van correndo. Mas por que? Está acontecendo alguma coisa? Não, é porque o Silvio vai passar e aí não pode ter ninguém no estacionamento. Uma loucura, carrega tudo, bota tudo dentro do SBT, enfim. É um mito, né? Um mito que vale a pena chamar de mito. Agora, olha aí quem está assistindo. A Patrícia Bravanel está vendo a live. Ainda bem que a Patrícia entrou só agora, que eu já falei mal do Silvio, não vou mais falar mal. Agora que Patrícia, só falamos bem, Patrícia. Querida, beijo para você. Maurício, agora eu queria falar de jornalismo, voltar a falar de jornalismo, porque nesse momento político tão polarizado no país, a gente vê que as emissoras têm dado coberturas diferentes. Tem olhado para essa questão, tanto da pandemia quanto a questão política. A Patrícia está dizendo que vai assistir tudo depois. Patrícia, vamos fazer uma live nossa. Aí a gente fala de Silvio, você fala do seu pai, fala do seu programa, tá bom? Enfim, as emissoras têm dado, Maurício, olhares diferentes, oferecido ao público olhares bem diferentes para essa situação, tanto política quanto econômica. Como é que você imagina que as afeições privadas dos executivos, dos donos das redes, elas podem acabar contaminando o jornalismo? Assim, quando a gente atravessar esse momento, porque uma hora a gente vai conseguir atravessar, que abalos essas posturas adotadas aqui e ali... Você está um exemplo neutro, por exemplo, a gente não falou até agora. Essa semana a Band tinha um debate sobre quem mandou matar Jair Bolsonaro no programa matinal. Uma coisa extemporânea, não é uma grande questão agora, neste momento, né? Ninguém está... Enfim... E isso você percebe pela reação nas redes sociais, como isso acaba repercutindo negativamente para a emissora. Como é que você tem analisado essa questão? Olha, eu acho que tem uma questão... Bom, acho que tem um problema, antes de entrar diretamente na tua pergunta, que é o Brasil... Não, isso não aconteceu só no Brasil, em alguns países, nos Estados Unidos também está acontecendo. Vive um grau de polarização política tão intenso que a pandemia do coronavírus foi politizada, se tornou instrumento de luta política. Então, isso é uma espécie, digamos, de nuvem que está influenciando diretamente a cobertura das TVs. Por quê? A gente tem hoje, pelo menos falando aqui no universo da TV aberta, né? A gente tem uma situação de uma emissora que está fazendo uma cobertura bastante crítica, já estava fazendo do governo Bolsonaro, que é a Globo, que o Bolsonaro já tratou abertamente, mais uma vez, como inimiga, né? Tem uma visão extrema da Globo. E, de outro lado, emissoras cujos donos já manifestaram já na época da eleição apoio ao Bolsonaro e cujo jornalismo trata de uma forma mais amena os problemas ligados ao governo. Então, quando chegou na pandemia, em março, né, fevereiro, março, em março foi decretada a pandemia, né? Sim. No mundo. Pelo OMS. Pelo OMS. Ficou claro que a cobertura está refletindo essa polarização, né? Eu acho, a minha visão a Globo está fazendo uma cobertura séria, né? Muito enfatizando, eu acho, de forma real o drama, que é muito grave, não aceitando esforços de negação dessa realidade, né, que vem de cima,
né? Começar do próprio presidente, muitas vezes negando que isso é um problema grave, né? Insistindo em coisas, paliativos não provados, remédios que ainda não está testado, etc. E essa visão do presidente sobre a situação, de alguma maneira, eu acho que ela afeta um pouco a cobertura de outros canais, né? Não que eles não, concorrentes da Globo, não estejam cobrindo, né, a pandemia, eu acho que estão cobrindo, né? Estão achando que é um assunto importante, mas eu acho que uma ênfase menor, né? Tentando, dando menos espaço e dando mais de certa forma vocalizando muito essa visão do governo, né? Que é uma visão que tende a dispersar as pessoas, né? A negar, né? Que é ruim, né? Então, como que isso vai? Você pergunta depois, né? Como vai ser depois? Eu acho que no agora, eu acho que a gente já está tendo, eu acho que você vai sentir isso, já tá sentindo e vai sentir no próximo mês, né? Se continuar essa curva que está tendo de mortos e de pessoas doentes, né? E as indicações são que a curva continua subindo, vai continuar subindo. Isso vai afetar a vida de todo mundo. Todo mundo vai conhecer, vai saber de casos muito próximos, né? Então não dá para negar a gravidade do que está acontecendo, né? Eu te Então, fiz essa pergunta. Pode não, concluir. é isso. Eu não acho, por exemplo, sei lá, a Record é uma emissora que tem o dono apoia o governo, já declarou isso, mais de uma vez. Não acho que a Record está negando a existência da pandemia. Eu assisto quase todo dia também o Jornal da Record. Estão dando, eles mostram, fazem matérias mostrando, criticando os lugares onde não estão respeitando o isolamento determinado pelos governos estaduais e tal. Mas isso tem um espaço menor dentro do noticiário, né? Não tem, eu acho, a ênfase que talvez merecesse pela gravidade do que está acontecendo. Eu não acho que eles não estão mentindo, sabe? Eu não vejo, nessa caso da cobertura, uma distorção. Eu já discuti, já questionei matérias de cunho político mesmo, que eu acho que muitas vezes a Record minimiza questões importantes ligadas ao governo, né? Isso é uma pena, porque você contamina o jornalismo, né? E você contamina o jornalismo por interesses que são corporativos, né? Da corporação, da empresa. E aí tem a ver com a minha próxima pergunta. Porque fora do Brasil a gente tem modelos, aqui a gente tem esse modelo da isenção jornalística, que é uma busca incessante, que ela sempre vai estar comprometida de alguma forma, né? Eu já falei isso aqui com seguidores em outras lives, porque sempre vai haver um interesse ou outro da empresa que está contratando o jornalista que está escrevendo, enfim. Fora do Brasil, a gente tem experiências de veículos na televisão que se explicitam as suas posições, as suas ideologias. Você acha que isso, em alguma medida, poderia ser um caminho interessante aqui no Brasil para poder a gente tirar esse véu que paira atualmente sobre o jornalismo e, sobretudo, essa mancha sobre a credibilidade? Porque hoje, por exemplo, a TV Globo ela é criticada. Até bem pouco tempo ela era criticada por todo mundo que pensa mais à esquerda. Agora ela é criticada por quem pensa a favor do Bolsonaro, diz que a Globo é comunista. Enfim, uma loucura, ninguém consegue se entender. Você acha que revelar, por exemplo, adotar de fato um lado e explicitar isso, seria uma saída? Seria algo interessante? Eu acho que isso não é da tradição brasileira, realmente, né? Eu acho que seria uma violência, eu acho, ter, de uma hora para outra, se exigir isso. Pode ser que seja interessante, como você está dizendo, mas acho que não dá, eu acho, hoje no Brasil, para se esperar que haja uma mudança nessa direção, dos veículos se autodeclararem a favor ou contra determinado político, determinado governo. Mas mesmo você vê nos Estados Unidos, onde há mais polarização, isso é uma coisa mais dos jornais do que das emissoras de televisão, né? Até porque as emissoras, no caso do Brasil e também nas grandes redes americanas, são concessões, né?
as ondas, né? Então, você, em tese, você não pode ter ligação a pró ou contra ninguém, né? É uma concessão pública, é um serviço público que você presta também, né? Sim. Então, esse quadro que você descreveu, eu acho que está mais ligado aos jornais impressos, às revistas, que em época de eleição sempre anunciam que vão votar em alguém. Canais a cabo, né? Canais a cabo. A própria Fox Talvez lá... canais... que é mais clara, a Fox é claramente pró-Trump, né? E a MNSBC contra, é crítica, né? Mas, É porque eu estou te enfim, perguntando isso me parece que a gente está num momento que o jornalismo está muito emparedado, né? Há uma crise de credibilidade. E aí eu queria chegar exatamente nessa pergunta que eu vou fazer agora. A gente tem, nesse momento, a CNN como uma novidade que eu considero muito positiva, muito feliz para o mercado, sobretudo, né? E oferece uma outra leitura para os fatos, né, para o cotidiano. Enfim, está indo bem, inclusive, né, em São Paulo, sobretudo. Só que a CNN tem como grande destaque da programação um grande debate em que me parece que pode estar havendo ali um desserviço, né? E eu sei que você falou disso também recentemente, porque ela está dando espaço para pessoas que vão exatamente na contramão do que diz a ciência nesse momento de pandemia, né? Para os negacionistas. Eu vi, a Globo News também correu nesse erro no final de semana com o Osmar Terra debatendo com o Mandetta lá, enfim. E ontem a CNN levou também o Osmar Terra para um debate com o Alckmin. Eu até brinquei no Twitter dizendo assim, será que essa o Alckmin ganha? Porque, enfim, queria que você analisasse isso, porque isso me parece um risco, né? Ainda mais num momento como esse, né, Maurício? E hoje, nessa quarta-feira, o Osmar Terra estava aqui na Band de manhã. Tá fazendo um circuito. Eu acho no aquecimento para ser o novo ministro da Saúde. Eu escrevi hoje sobre isso de novo. Eu já tinha escrito sobre esse programa, o Grande Debate. Hoje eu escrevi sobre essa... que eu acho que é uma distorção que está acontecendo da ideia de que o jornalismo tem que ser pluralista e isento, né? Isso é uma marca do jornalismo brasileiro, não só a televisão, rádio, jornal, todo lugar, justamente não assume, é um jornalismo apartidário, né? Ninguém assume posição política e tem essa ambição de ser o mais pluralista possível. E para tentar respeitar essa ideia de pluralismo, nessa crise da pandemia, está se caindo, eu acho, nesse erro, que é você chamar para debates, para discussões, pessoas que são negacionistas, né, que apresentam dados mentirosos. Esse meu texto mostrava o Osmar Terra, em abril, uma agência de checagem de notícias, acho que é Aos Fatos, mostrou que ele foi o deputado que mais difundiu fake news de todos em abril, né? Então, na verdade, você está dizendo, a gente tem um cara aqui que está defendendo, ele vai lá normalmente defender a visão que o Bolsonaro tem de que é contra o isolamento dessa forma como está sendo feito, é a favor da volta ao trabalho e tal. Só que ele defende isso usando dados questionáveis, números muitas vezes falsos ou errados, distorcidos, né? Então, eu acho que nesse afã, nessa busca de ser pluralista, democrático, a TV acaba promovendo a desinformação. Na hora que você dá espaço para uma pessoa que está divulgando números errados, passando informações falsas, você está promovendo a desinformação. Aí é ruim, né? Aí você vai dizer, mas aí vai ser antidemocrático se não for ele. Não, tem que achar bons interlocutores. É a mesma coisa que acontece nesse grande debate da CNN. O cara é ruim, ele é bom só de argumentar, mas não tem ideias, né? Então não funciona. E fora que esse grande debate é uma coisa teatral, né? Eu acho horrível isso, né? Você vê no início eu gostei da ideia. No início eu gostei, o formato me seduziu no começo. Mas depois, quando eu comecei a prestar atenção, assim, no terceiro dia, ainda era com a Gabriela na manhã ainda, no terceiro dia, eu fiquei falando assim, cara, não faz o menor sentido, porque você está colocando uma pessoa para debater com outro que não tem o menor embasamento, que está só repetindo esse bando de fake news do WhatsApp, esse bando
um senso comum rasteiro, que é um grande desserviço. É uma pena que a emissora esteja se prestando a isso, porque é um serviço, é o que você disse, né? Exatamente. E é constrangedor para quem Então, assiste. mas eu acho que tem por trás disso uma coisa que aí não é só desse tipo de programa, que é esse sonho de viralizar, de virar meme, né? Eu lembro assim, antes da estreia antes do Porchat estrear o programa dele na Record, né, o programa do Porchat, ele passou uns meses nos Estados Unidos, foi em alguns programas lá, eu lembro dele ter me contado, eu entrevistei, ele contou, acho que foi na Ellen DeGeneres, foi em 2 ou 3 programas ver como era e tal. E ele voltou e ele falou assim, cara, o negócio é o seguinte, o programa tem que ter aqueles 30 segundos que viraliza, sabe? Tem que ter aquele vídeo que viraliza. Lá, essa é a cabeça, ele trouxe essa impressão, que é a cabeça que eles tinham já lá disso, né? E eu acho que isso tem muita gente acho, pensando assim, sabe? Precisa viralizar, porque mesmo que fale mal, as pessoas vai sair na internet, vai para o Twitter, vai para o UOL, né? Vão ficar falando disso aí. Isso é bom para a gente. Mesmo que seja para esculhambar, é bom porque estão lembrando da nossa marca, estão lembrando do nosso programa. Então, eu tenho a sensação que esse grande debate explora muito isso. Vai ser meme, vão ficar falando da gente, é bom, mostra. Muita gente não compreende isso que a gente está falando aqui, acha que é um debate democrático, que mostra duas visões diferentes e tal. Então, eu acho que é uma coisa muito de marketing. Olha, você falou do Porchat, tem uma pergunta aqui do Clayton. Clayton quer saber se um talk show da Xuxa na Record TV, adaptado nesse momento de pandemia, seria uma opção. Ela fez o primeiro programa dela, né? Eu até falei sobre isso também no podcast essa semana. O primeiro programa dela, que ela justamente se inspirou na Ellen DeGeneres, tinha ali uma ideia de programa, só que era um programa acho que muito para TV fechada, assim, não era um programa para grande público, né? Fora que tinha muito engessado, teleprompter, texto que ela tinha que ler, né? E refém muito do elenco da Record também, né? Isso limita muito. Isso limita, mas eu acho que, enfim, ali eu acho o melhor dos programas que ela fez. Esses outros de formato, tudo bem, ela gosta daquele negócio de dança, mas não é um programa dela, né? Ela ali está é um genérico de apresentadora, podia ser qualquer pessoa apresentando o Dança Comigo, esse The Four, né? Eu acho que tentar ela no talk show seria interessante. Eu acho que seria legal. É muito engraçado porque na live que a gente fez aqui, que eu fiz com o Feltrin, a gente chegou no final, as pessoas começaram a mandar perguntas sobre a Xuxa. Eu acho que a Xuxa é assim como o Silvio Santos, um grande nome dessa história de 70 anos da televisão. E a Xuxa é uma comunicadora que o público nesse momento, e aí eu não sei por que nesse momento, mas começa a perceber que ela está fazendo falta. Eu acho que as pessoas começam a se cobrar assim, tem que ter alguma coisa para a Xuxa. Pipocam por aqui e por ali notícias de que a Xuxa estaria saindo da Record, estaria com uma porta meio aberta na Globo para voltar, enfim. Enfim, não vou especular sobre isso, nem vou te fazer te botar nessa furada. Não, mas eu gostaria, realmente, assim, meu ponto, assim, eu gostaria de ver a Xuxa espontânea. Porque assim, eu já vi ela em entrevistas, em alguns momentos, e é uma figura interessante quando ela é espontânea, sabe? É uma comunicadora e sai do óbvio, para o bem ou para o mal. Sabe? É uma pessoa interessante. Eu assistiria ela se ela não tivesse com um roteiro obrigada a ler, a falar uma coisa que não é ela. Talvez um programa de entrevista ela tivesse essa chance. E talvez o melhor lugar não fosse na Record, também fosse numa TV fechada, né? Ou mesmo na internet, sei lá. Mas eu acho que seria interessante ver. Eu acho que ela tem um negócio ali dentro dela para botar para fora, sabe? Como uma figura de televisão. E acho que o discurso da Xuxa também ganhou musculatura nos últimos tempos, né? Por essa questão de estar mais exposta na internet, as pessoas criticarem, por exemplo, a aparência física, que é uma grande bobagem, e ela está se colocando, está respondendo a isso. Então, acho que ela ganhou uma musculatura também para poder se jogar nesses novos desafios. Eu acho que a TV está devendo, de fato, um espaço fechado ou aberto, um espaço para a Xuxa.
o que ela falou já mais de uma vez sobre assédio sexual, né, que ela sofreu, né? Ela tem uma compreensão da importância desse assunto, que é também um negócio bacana, né? Eu acho. Maurício, a gente está chegando no finalzinho aqui, faltam 4 minutos. Vou fazer um ping-pong, umas perguntas mais rápidas para você. O que você mais gosta de ver na televisão? Ah, pergunta difícil. Posso falar de coisa antiga? Essa semana me deu uma saudade, cara, porque morreu o Jerry Stiller. Me deu uma saudade do Seinfeld, cara. Sim, é porque eu tenho todas em DVD, todos. Só que eu nunca mais vi DVD, né, cara? Meu aparelho de DVD está desligado, dá um trabalho. O DVD me dá um trabalho. E está fora do ar, não está mais na Amazon e só vai aparecer na Netflix ano que vem. Mas assim, eu já vi todos os Seinfelds várias vezes. Assim, eu sei tudo de cor. E essa semana, quando morreu o Jerry Stiller, eu lembrei muito do Seinfeld. Eu acho que é a coisa que eu mais gosto, já gostei de ver na televisão. E qual é a pior coisa em cartaz na TV? Não precisa ser um produto específico, pode ser um gênero. Eu acho que o programa que mais me irrita, que eu chego a odiar, é o Tamanho Família, apresentado pelo Márcio Garcia. Me irrita esse negócio de querer que a pessoa chore, sabe? Eu odeio isso. Programa que não esconde, que está ali para te fazer chorar num determinado momento. Agora é a hora de você chorar. Pô, eu fico muito irritado com isso. E as brincadeiras são muito sem graças. Não tem, raramente rola liga entre as duas famílias. Odeio esse programa. O Domingo na Record também teve uma fase longa em que era um convite à depressão, né? Não, Domingo Show, nem... É que eu já falei tanto do Domingo Show, tantas vezes, que eu vou dar essa chance, vou dar esse prêmio para o Márcio Garcia. Para encerrar, quero te dizer, Maurício, perguntar, qual a primeira coisa que você quer fazer quando a vida voltar para os eixos? Quero ir ao cinema, né? Faz falta, né? Muita falta. Querido, muito obrigado, foi ótimo conversar contigo. Sou apaixonado por televisão, sou seu leitor há muitos anos. Foi uma grande alegria ter você aqui com a gente. Pô, Murilo, muito obrigado. Foi um papo muito legal. Nem vi o tempo passar. Infelizmente, agora vai começar Fina Estampa. Acho que foi por isso que você acabou a live. Você vai ver Fina Estampa. Tô doido para ver Tereza Cristina gritar. Super obrigado, tá? Imagina, eu que agradeço. Amanhã eu vou bater um papo com a jornalista Bárbara Gância aqui. Vamos falar de política, vamos falar de Brasil. Enfim, vamos falar da história da Bárbara Gância, que é maravilhosa também. Espero todos vocês amanhã, 9 da noite, aqui no Instagram. Beijo, Maurício. Obrigadão, querido. Obrigado, eu.